Graça e paz a todos. Vamos continuar nossos estudos no livro de Hebreus. Nós estamos num estudo textual e vamos para o capítulo 8. No capítulo 7 nós vimos que quem é Melquisedeque. O autor falou muito desse sacerdote nos capítulos 5, 6 e no 7 ele explica, né? Ele identifica Jesus como esse sumo sacerdote, um sumo sacerdote que não é da ordem araônica, é um sumo sacerdote anterior à lei mosaica, então por isso colocado como melhor. Lembre-se de que nós estamos falando de Hebreus, e Hebreus ele vai sempre mostrar que Jesus ele está numa situação melhor do que a lei. Então ele aqui também, como ele foi sinalizado como sendo melhor que Moisés, melhor que os profetas, melhor que os anjos, com uma lei melhor. Agora, no capítulo 7, ele é também localizado como o melhor sumo sacerdócio. E agora, no capítulo 8, ele vai detalhar um pouco sobre esse sumo sacerdote de uma nova aliança, de um novo concerto, que não o concerto mosaico, o concerto, a aliança mosaica que Deus faz com o povo judeu. É uma aliança para todos os povos, não fica restrita ao povo judeu. E então ele vai detalhar no capítulo 8 essa nova aliança que também é melhor do que a antiga aliança. Lembre-se de que nós estamos falando de um autor que escreve ao seu público, e esse público está pensando em voltar ao judaísmo. Cristãos, né, judeus que abraçaram a fé evangélica, mas que agora estão pensando, por muitas perseguições que estão passando, voltar aos sacrifícios judaicos, voltar à maneira judaica de gerir a sua crença, a sua fé. E o autor está dizendo que não é possível voltar, porque eles estão numa situação melhor com o evangelho, e ir para voltar ao judaísmo é um retroceder, é um voltar atrás, é uma troca muito mal feita, é trocar o melhor pelo pior. Vamos então ao capítulo 8, eu vou ler aqui o capítulo 8, ele é pequeno, tem somente 13 versículos, você acompanha aí na sua tradução. Capítulo 8 do livro de Hebreus diz assim: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é a cópia e a sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado, quando estava para construir o tabernáculo, tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador. É superior à aliança antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis a esta minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seus corações. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais
dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Veja que o autor mostra o sacerdote, como ele fazia as ofertas e os sacrifícios no santuário. Eles eram chamados a fazer essas ofertas, mas eram ofertas imperfeitas, feitas por alguém tão imperfeito que precisava primeiro fazer uma oferta também imperfeita por si mesmo, para então fazer uma outra oferta imperfeita por quem esse sacerdote intercedia. E tudo isso era feito num santuário imperfeito. Veja, Jesus como nosso sumo sacerdote, não na terra, mas celestial, ele também serve num santuário. Mas este santuário é um santuário não feito por mãos humanas, como era o tabernáculo erigido à maneira mosaica, não é? Como foi o tabernáculo antigo. Jesus é não somente superior aos profetas do Velho Testamento, aos anjos, a Moisés, a Arão, mas também é um melhor sumo sacerdote e que ministra num santuário melhor. É isso que o texto vai tratar. Ele é um mediador de uma aliança melhor, estabelecida sobre melhores promessas. Alguns dos destinatários originais dessa carta aos Hebreus estavam pensando então em retornar ao judaísmo, e eles precisavam entender, o autor quer deixar isso bem claro, que eles precisam entender como seria tolo deixar uma aliança tão melhor assim para retornar a uma aliança tão imperfeita, né? Porque era só uma sombra da aliança perfeita que viria. O sumo sacerdote era só uma sombra, uma alusão, ele aludia a um sumo sacerdote melhor que viria. O tabernáculo era só uma sombra, uma alusão de um tabernáculo melhor, onde esse sumo sacerdote melhor ofereceria um sacrifício melhor de uma vez por todas, para o sacrifício ser definitivo e o pecado ser para sempre esquecido. Se o primeiro pacto tivesse sido infalível, diz o versículo 7, não teria necessidade de um outro pacto, né? Versículo 7, então, vai dizer, no entanto, somente... versículo 7 vai dizer, pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar para o lugar para uma outra. Então, até mesmo o santuário associado a toda a lei mosaica era um tabernáculo construído no Monte Sinai. Ele era um tabernáculo construído à maneira daquilo que Moisés viu como exemplo no Monte Sinai. Era apenas uma cópia. No Monte Sinai, Moisés enxerga uma cópia, não enxerga o verdadeiro, né? O modelo. E naquele modelo ele então manda que os levitas façam o sacerdócio. Ele era só uma cópia, uma sombra, uma alusão do santuário perfeito, que era o santuário celestial. O que estava errado com a aliança feita com Israel no Monte Sinai não era a lei, eram exatamente as pessoas. Nada havia de errado com a lei mosaica, nada havia de errado com o pacto em si. Ele cumpria as funções que Deus pretendia, não é? O pacto, a aliança, toda a lei mosaica, ela cumpria tudo aquilo que Deus exigia, que Deus pretendia que os homens seguissem. Ele identificava o pecado, esse pacto ele encorajava a santidade entre o povo que Deus escolheu. Esse pacto apontava aos homens uma direção da graça, a direção da bondade de Deus. O escritor aos Hebreus nota que a falha não estava no pacto, que a falha estava no povo. A aliança não era falha. O que era falho era o povo hebreu. Um homem poderia ser declarado justo sobre a velha lei se ele de fato
a cumprir-se. Se o homem cumprisse toda a lei de Moisés, né, ele seria dado como justo. Se ele guardasse perfeitamente aquela lei, ele era dado como justo. E se ele nunca tivesse violado nenhum princípio dessa lei, como diz Levítico 18, 45 e Levítico 28, Deuteronômio 28, ele seria declarado justo diante de Deus. Mas o povo de Israel não conseguia guardar a lei de Deus. O povo de Israel não conseguia guardar todos os preceitos. E é preciso lembrar que o texto diz, se você cumprir todo o livro da lei, se você não tropeçar em nenhum desses pactos, se você tomar cuidado de não olhar para a direita nem para a esquerda, mas seguir exatamente por esse pacto, você será declarado como justo. Mas o povo de Israel não conseguia guardar a lei de Deus. E assim ela se tornou muito mais um instrumento de morte, né, de morte espiritual para o povo judeu, do que um instrumento que trouxesse a vida e a vida piedosa, a piedade sobre aquele povo. Quando você lê Romanos capítulo 7, do versículo 10 em diante, você vai entender isso. A lei é santa, a lei é boa, mas o homem, o seu interior, né, as obras da carne em nós, mitigar todas essas obras da carne e fazer com que nós olhemos para a lei de Deus com a valia que ela tinha, era muito difícil, nenhum homem conseguiu cumprir. Então, Deus deu ao homem a esperança, prometendo, então, que já que vocês não cumprem essa lei, vocês, povo de Israel, não cumprem essa lei, eu vou fazer uma nova aliança com vocês. Porque vocês quebraram a antiga aliança. A aliança, aquilo que testificava que eles tinham uma ligação, que eles tinham um pacto entre eles, essa aliança foi quebrada. E Deus diz, olha, a gente não tem mais nada um com o outro. Assim como a aliança denota o casamento entre um homem e uma mulher, Deus era chamado entre o povo de Israel como seu marido, né? O seu Baal, né? A palavra é Baal, marido. E muitas vezes você vai ver identificado em muitos livros do Velho Testamento, Jesus dizendo, eu sou o seu marido, você é a minha esposa, mas você quebrou a nossa aliança. Oséias tem essa visão muito clara quando Deus manda que ele vá procurar uma mulher libidinosa, uma mulher que não tem nenhum pacto com ninguém, né? E porque ela quebrou a aliança com seu marido. E é isso que Jeremias 31 vai dizer, né? Vocês quebraram a minha aliança, eu me afastei de vocês, mas eu vou fazer uma nova aliança. Quando você lê esse texto, né, de que Deus vai fazer uma nova aliança, não é? Fica claro que a antiga foi quebrada, né? Então Jeremias 31 contém uma proclamação profética, né, e uma definição dessa nova aliança. E ele, o autor, ele coloca toda essa citação de Jeremias 31, do versículo 31 ao 34, aqui no texto do versículo 8 até o versículo 12. Ele diz, estão chegando dias, declara o Senhor. Essa é a citação de Jeremias 31. Quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá, não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Essa é a aliança mosaica. Eles foram tirados do Egito, passaram pelo Sinai e no Monte Sinai receberam as tábuas da lei de Deus. E ali foi promulgada a lei sobre o povo de Israel. Mas ele diz, não será como aliança, versículo 9, que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, e por isso eu, diz Deus, me afastei deles. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei as minhas leis na sua mente e escreverei no seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É importante você notar
a partir de Jeremias 31, entendendo que essa aliança foi quebrada pelo povo de Israel. O povo de Israel miseravelmente não conseguiu cumprir a lei de Deus que os faria justo e os faria um povo que atrairia para si a atenção de todos os demais povos, querendo um Deus como aquele. O povo de Israel falhou de maneira miserável em cumprir a lei de Deus, quebrou a aliança de Deus com vários deuses e coisas que estavam fora da lei, não cumpriam a lei, e então Deus diz: nossa aliança foi quebrada, e por isso eu me afastei de vocês. E daí em diante, agora eu vou fazer uma nova aliança. A partir desse texto, entenda e relembre o que nós sempre lemos em 1 Coríntios capítulo 11, em cada culto de Santa Ceia, Jesus instituindo no dia da Páscoa, com os seus discípulos judeus, a Santa Ceia do Senhor. E ele vai dizer então no dia da Santa Ceia, no dia da Páscoa, ele diz: olha, nós estamos aqui para celebrar a Páscoa do Senhor, mas eu tenho uma nova aliança com vocês, uma aliança do meu sangue, uma aliança do meu corpo. Eu tenho uma nova aliança. Esse é o sangue de uma nova aliança. O meu corpo verdadeiramente é comida. O meu sangue verdadeiramente é bebida. E eu tenho uma nova aliança no meu sangue. Você compreende que a partir da Santa Ceia, cumprido está o que Deus prometeu em Jeremias capítulo 31, versículo 31, que aqui é citado no Hebreus capítulo 8, do versículo 8 até o versículo 12. Então, nós estamos sobre o regime de uma nova aliança. É isso que o autor quer dizer àqueles hebreus que aceitaram a Cristo e que agora propõem uma volta ao judaísmo. É isso que o texto bíblico diz a nós. É isso que o Espírito Santo, que inspirou esse autor, diz à igreja de Cristo. Você está sobre uma nova aliança, a aliança de Cristo. O que a igreja de Cristo, que o evangélico tem a ver com o judaísmo ou com os preceitos judaicos? Coisa alguma. Nós estamos sobre uma nova aliança. Quantas vezes Paulo passava nas suas viagens missionárias plantando igrejas em vários lugares, inclusive na Galácia, né, naquela região chamada Galácia, que incluía Icônio, Listra, Derbe, né, aquela região toda ali. E depois ele saía para ir para outra região e de repente chegavam cristãos judeus, né, gente que já tinha se convertido a Cristo, e diziam àquelas pessoas: olha, vocês precisam aceitar Jesus, como vocês já aceitaram, mas vocês precisam cumprir os rituais judaicos. E confundiam a cabeça de todos os irmãos daquelas comunidades. Paulo, então, escreve uma carta a toda a região da Galácia, dizendo exatamente isso: se vocês se deixarem circuncidar, vocês não entenderam nada da graça de Cristo. E ele diz no versículo 6, já, capítulo 1, versículo 6, ele já começa com uma palavra muito dura. No versículo 1 ao versículo 5, ele faz uma saudação: ó, sou eu, Paulo, falando a vocês de toda a região da Galácia, está comigo fulano, está comigo ciclano, mandaram um abraço. E aí chega o capítulo 6, ele diz: eu fico abismado que tão depressa vocês saíram do evangelho que foi pregado para vocês para um outro evangelho. Seguir normas e rituais judaicos é seguir um outro evangelho. Entenda que não existe só o evangelho de Cristo. Não existem só os evangélicos que seguem a Cristo. Existem outros evangelhos e existem outros evangélicos. Evangélicos baseados ainda em crendices, baseados ainda em sincretismos, baseados ainda em judaísmos, e isso é declarado por Paulo em Gálatas. Ele diz: olha, se nós, os apóstolos, ou qualquer um de nós, for até vocês pregando um outro evangelho, ele seja maldito. E Paulo diz: mas se um anjo do céu vier com um outro evangelho para vocês, vocês amaldiçoem esse anjo. Porque não tem outro evangelho, não tem uma outra aliança, não tem nada de novo. Então não receba nada de novo na sua vida. Quando você ouvir algum
desengonçado, dizendo: olha, eu tenho uma nova aliança. Olha, eu tenho aqui uma novidade aqui. Eu tenho aqui uma coisa que Paulo, que Pedro, que João não entenderam, né? E de repente agora eu vi a luz de noite, eu vi a luz, e a luz me disse que agora a gente tem a unção disso, a unção daquilo, a unção... Não existe nada mais de novo na Bíblia. A Bíblia está fechada no seu cânon, com tudo que vai acontecer até o trono branco. Está tudo declarado, não foi deixado de falar nada. O Espírito Santo inspirou cada um dos autores e tudo está pronto, consumado. Não há nada de novo. Fuja de novas unções, fuja dessas loucuras todas. Isso nunca deu em nada. É o dente de ouro, é o caicai, é a unção do leão, da lagartixa na parede. Você vai ver 1 milhão dessas coisas, dessas novidades, desses judaísmos, desses sincretismos. Fuja disso. Fuja disso. Ah, mas quem está dizendo é o grande apóstolo tal. Paulo diz: se eu, ou se um anjo, ou se qualquer apóstolo pregar para vocês um outro evangelho que não seja esse, e esse anjo, esse apóstolo, eu seja maldito. Mas não é para voltar a essas práticas. Então, Jeremias 31, do 7, ele é declarado aqui no capítulo 8 de Hebreus, do capítulo 7 ao versículo 12, né? Mostrando que a gente já está sob uma nova aliança. Essa nova aliança, ela é a última aliança. Não há nenhuma coisa de novidade, não há nada de novidade para acontecer que não está declarado na Bíblia. Então esqueça novas alianças, porque você pode estar caindo em um golpe, né? De pessoas, como diz Paulo, desviados da verdade, achando que o evangelho é fonte de lucro financeiro. Tome cuidado, busque um lugar sério que estude a palavra de Deus. Se alguém disse que você tem que fazer a festa do tabernáculo tal e a festa e pôr um quipá na cabeça, inventar qualquer dessas coisas, você não amaldiçoe a pessoa não, mas você fuja. Mas fuja mesmo, você não precisa disso. Você está sobre uma nova aliança. Veja, isso foi declarado por Jeremias há quantos anos atrás? Há quanto tempo atrás, séculos atrás? E acontece em Cristo, se cumpre em Cristo, e 2020 anos depois da vinda de Cristo, a gente ainda tem crentes às voltas, com judaísmos, com crendices, e com essas besteiradas todas que as pessoas vão inventando. Mas isso só pega em quem não estuda a palavra de Deus. Então, um indivíduo se tornaria parte do povo de Israel pelo nascimento físico ou pela circuncisão. E ele cumpriria toda a aliança, ele seria apresentado diante da comunidade judaica. Se cumprisse tudo aquilo, ele era dado como justo. Mas veja, nós não temos nada com isso. Nós estamos sobre uma nova aliança. Leia Gálatas e você vai entender Paulo dizendo: fujam dessas coisas, fujam desses judaizantes, pessoas que querem fazer vocês cumprir o evangelho de Cristo e também os rituais, as luas novas, as festas judaicas. Fuja dessas coisas. Fuja disso, porque isso é uma armadilha para a sua fé. Um cidadão, uma criança que nascesse em Israel, ela era, se ele fosse o primogênito, né? Se ele fosse o filho mais velho, ele seria apresentado como Jesus foi no tabernáculo, não é? Como Jesus foi ali com Simeão e Ana. Mais tarde, quando esse menino tivesse idade bastante para entender, era ensinado a ele toda a lei, com a esperança de que ele decidisse obedecer essa lei. Uma outra coisa que fica clara para a gente aqui, irmãos, é que a gente se habituou a fazer certas apresentações de crianças e ler o texto ali de Lucas capítulo 4, como se a igreja tivesse que fazer uma apresentação da criança, aquele modelo que Jesus foi apresentado. Jesus era o filho mais velho de Maria, o primogênito. Jesus era um judeu, circuncidado ao 8º dia. Maria já tinha se purificado da sua gravidez e todo o sangue que ela tinha perdido no seu parto. E agora eles vinham, como dizia a lei, diante de Deus,
trazendo um pombinho ali para ser sacrificado e então apresentar aquela criança. As nossas crianças são abençoadas diante das nossas comunidades, são apresentadas a toda a comunidade como aqueles que têm responsabilidade sobre aquela criança. Toda a comunidade tem responsabilidade como os pais dessa criança em criá-los no caminho do Senhor. Toda a comunidade tem responsabilidade de ser bom exemplo para essa criança, né? Isso é uma verdade e por isso nós abençoamos as nossas crianças nas nossas comunidades. Mas nós não apresentamos crianças porque nós não temos nada com o judaísmo. Isso é somente uma prática que tem sido feita há tanto tempo em nossas igrejas, porque sempre foi feito assim, mas nunca se parou para pensar, mas por que a gente faz isso? A gente faz isso porque sempre foi feito assim, pelo peso da tradição. Mas se entendermos que não temos essa prática, que não é um judeuzinho que a gente está apresentando ali, que ele não foi circuncidado, que não é o 8º dia do nascimento dele, e que nada daquilo vem acontecendo, nós não temos por que agir daquela maneira. Então, uma criança nascia na comunidade judaica, era circuncidado, era apresentado, era feito um sacrifício diante de Deus por ele. Se ele fosse o primogênito, se ele fosse o filho segundo, não. Se ele fosse o caçula, não. Era só o filho mais velho, né? Nos nossos tempos, nós apresentamos todos que nascem, os meninos, as meninas. A gente quer abençoá-los, a gente quer trazer a responsabilidade para a comunidade toda da fé, de ser bom exemplo para aquela criança, de trazer os pais ao entendimento que eles precisam criar essa criança na lei do Senhor, e a lei do Senhor é o Novo Testamento, no conceito evangélico e não no conceito judaico. Então nós abençoamos nossas crianças, sim, é possível em todo o tempo fazer isso, mas longe de nós ler aquele texto e trazer uma conotação judaica às apresentações das nossas crianças. Esse menino então era trazido, era apresentado, era ensinado a ele a lei do Senhor com 13, 14 anos, e a decisão de obedecer essa lei era dele. A lei de Moisés foi escrita em tábuas de pedra para que as pessoas lessem, compreendessem e decidissem entendê-la e praticar. Mas muitos israelitas não escreveram a lei de Deus na sua mente, no seu coração. Era só um ritual, era só algo a ser seguido. Mas nesse novo pacto, tudo é diferente. Com Jeremias profetizando isso, no capítulo 31 do livro de Jeremias, e aquele estado em Hebreus capítulo 8, do versículo 7 ao 12, fica claro que essa lei não estaria só em tábuas de pedra, não estaria só em uma plataforma, fosse de papel ou de pedra, ou do que seria. Ela estaria na mente, no coração das pessoas. Quando uma pessoa aceita a Jesus, a primeira coisa que vem sobre a vida dela é o Espírito Santo de Deus. Ela deixa de ser um homem natural, ela deixa de ser um homem comum, somente um homem comum, com as suas vontades carnais, mas sobre ela agora vem o Espírito Santo, e ela, ouvindo a voz do Espírito Santo, então ela fará a vontade do Senhor. Se a voz do Espírito Santo for mais alta, mais forte, mais audível dentro dele do que a voz da sua carne, ele cumprirá a vontade de Deus. Essa é a lei na mente, essa é a lei escrita no coração. Elas se tornam parte da nação, não de Israel, mas da nação escolhida de Deus, que somente depois que uma pessoa aceita a Cristo e tem o Espírito Santo em sua vida, ela pode ter condição de cumprir a vontade de Deus. Fora isso, ele só cumprirá, cada homem só cumprirá a vontade da sua carne. E nós conhecemos Gálatas capítulo 5, que cita todas as obras da carne, nenhuma delas é interessante para nós andarmos atrás. Veja que nada daquelas coisas prestam. As obras da carne são terríveis, mas o homem que tem o Espírito Santo, sobre ele vem o fruto do Espírito. Então é possível que ele seja bondoso, que ele seja fiel, que ele seja amoroso, é possível que ele tenha bondade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas não estão na carne do ser humano, essas coisas estão alheias à carnalidade humana. Na nossa carne só existem coisas péssimas, não é? Como Paulo diz, olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, quando eu vou ver, eu já estou fazendo. Porque a nossa carne, ela tem essa lei péssima. Mas o Espírito de vida, como diz em Romanos capítulo 7, ele vem sobre nós. Ao ouvirmos então a voz do Espírito Santo que agora habita em nós,
É possível que esse fruto não é da nossa carne, é fruto do Espírito Santo que habita em nós. A graça, a paz, a alegria, o amor, a bondade, a fidelidade, o domínio próprio, essas coisas não vêm da nossa carne. Então, quem está sobre uma nova aliança, que é a aliança de Cristo, que é a aliança no sangue de Cristo, na morte de Cristo, que nos substituiu naquela cruz, quem está nesta nova aliança, está numa aliança melhor. E não é inteligente sair de uma aliança dessa ou negar a eficácia de uma aliança dessa para andar às voltas com uma aliança antiga que já foi envelhecida. Não havia mais necessidade de sacrifícios, não há necessidade mais de sacrifícios anuais sobre o nosso pacto. Por quê? Porque o Senhor, Ele cumpriu de uma vez por todas. Ele perdoou a nossa maldade de uma vez por todas, como diz então Jeremias capítulo 31, e que aqui é citado no versículo 12 de Hebreus 8, quando diz assim: porque eu lhes perdoarei, mas isso é futuro, quando o Messias viesse, quando Cristo chegasse, quando essa nova aliança fosse instaurada, como Cristo instaura, mostrando ali na Páscoa, instituindo a Santa Ceia. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. É um perdão para sempre. É um perdão de todos os nossos pecados passados para sempre. E numa eventual perca da normalidade, né? de errar o alvo e caímos ainda em alguns pecados, seja em palavras, seja em pensamentos, seja em ações, o sangue de Cristo ainda é possível nos perdoar se nós chegarmos a Ele em arrependimento. Mas o nosso pecado foi perdoado e o Senhor não se lembra mais. Então, não há necessidade de mais sacrifícios. Ele é um sacerdote melhor, que está sobre um tabernáculo melhor, que é os céus, e ele tem uma expiação completa. Aquela expiação que era feita no dia da expiação, né, que é chamado hoje em dia, o judeu chama de Yom Kippur, né? Se eu não me engano, é isso mesmo, no 10º dia do último mês do ano, né, do judeu, que não é o nosso dezembro, eles então, o sumo sacerdote entrava dentro dos santos, fazia um sacrifício por toda a nação e o pecado deles era deixado de lado. Não era perdoado, era deixado de lado, não é? Então, Jesus não, o sacrifício perfeito precisou oferecer uma vez só, por si mesmo, né? A si mesmo, somente uma vez. Então, por que alguém haveria de querer voltar a sacrifícios antigos e imperfeitos? E o versículo 13 chama essa nova aliança, né, de nova aliança, e a antiga de velha, antiquada. Na minha tradução diz, chamada nova, versículo 13 de Hebreus capítulo 8. Chamada nova, esta aliança, ele tornou, chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Então, quando nós entendemos isso, né, que essa aliança nossa é melhor, que Jesus está em um tabernáculo melhor, que a sua salvação é plena, então não precisamos andar às voltas com nenhum tipo de ritualística ou nenhum tipo de sacrifício. Quando você é chamado a um sacrifício, sorria, né, de quem te chama a fazer um sacrifício para que Deus te aceite. Deus te aceita mediante o sangue de Cristo. Não há nenhum sacrifício que você possa fazer que traga qualquer benefício para a sua vida, porque Deus vai se agradar disso. O sacrifício que Deus se agrada é um coração perfeito. O sacrifício que Deus se agrada é uma fé genuína. Quando você estiver muito às voltas com algo que está te trazendo muito problema, se livre disso. Você jejue, você ore. Essas são coisas que agradam a Deus. Você cuide
de quem precisa. Você cuide do que está mais próximo de você. Isso agrada a Deus. Isso é muito bom de fazer. A gente tem que fazer todas as boas obras. Somos chamados a fazer boas obras. Isso é prática comum para nós. Mas esses sacrifícios não trazem nenhum benefício quanto à relação de salvação. Nossa salvação vem porque Cristo, um melhor sacrifício, um melhor sacerdote, numa melhor aliança, nos faz então um concerto muito melhor, muito superior, como diz o texto. Versículo 6 vai dizer, ele é ministro de uma aliança melhor. Versículo 6, agora porém o ministério de Jesus, que Jesus recebeu, é superior, ou seja, melhor que o deles, que o sumo sacerdote. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga aliança, sendo baseadas em promessas não antigas, não terrenas, que você vai ser bem-aventurado, que a sua cabra vai dar muita cria, que a sua vaca vai dar cria toda hora, que não vai faltar pão na sua mesa, e aquelas promessas temporais e passageiras para essa vida. Como diz o versículo 6, ela é superior, baseada em promessas superiores, promessas celestiais. Fique com a aliança nova, deixe a velha para trás e não misture as coisas. Como disse Jesus, o próprio Jesus disse, não dá para você remendar um pano velho com um remendo novo. Você vai fazer o rombo ainda maior. Quem tenta pegar essa nova aliança e mesclar, misturar, costurar com a velha aliança, traz um problema para a sua vida. Jesus disse, não se mistura vinho novo em odre velho, não se pega um vinho novo que vai fermentar e vai então criar aquelas bolhas lá e vai então expandir aquele couro novo, né? Aquele odre é um invólucro de couro. Então quando você põe vinho novo, né? Uva, né? Suco de uva dentro daqueles invólucros, eles fermentavam e o couro esticava junto. E você tinha então um vinho bom, porque o vinho permanecia dentro daquele invólucro de couro. Ele era possível de esticar, de expandir. Mas quando você tenta colocar um vinho novo num odre velho, num couro velho duro, você vai perder as duas coisas, disse Jesus. Não se coloca vinho novo dentro de um invólucro de couro velho. O couro não expande mais, você vai explodir aquilo, você vai perder o vaso, que é importante, né? E você vai perder o vinho, você não vai ter nenhuma coisa nem outra. Quem mistura o evangelho de Cristo com judaísmos, não tem nenhuma coisa, nem tem outra. Quem mistura o evangelho de Cristo com crendices, com novidades, ou com coisas antigas, não tem uma coisa, nem tem outra. Porque não é mais evangelho, porque o evangelho não tem essas coisas do judaísmo. Não é mais judaísmo, porque o judaísmo não tem essas coisas do evangelho. Não tem nenhuma coisa, nem tem outra. Não misture pano velho, não costure pano velho em coisa velha. Não, em pano novo em coisa velha. Não misture, né? Não coloque um vinho novo, que é o evangelho, né? O evangelho de Cristo, num invólucro velho. Você vai perder as duas coisas. E Jesus ainda termina essa frase dizendo, e quem bebeu o velho, né? Quem estava no judaísmo, quem bebeu o velho, sempre vai dizer, o velho é muito melhor. E você vai ter muito crente ainda caindo nessa história de que o judaísmo ainda é muito melhor. Jesus estava condenando essa história, porque bom é o vinho novo, bom é o evangelho de Cristo, é superior, é melhor do que qualquer judaísmo, qualquer crendice, qualquer mistura, qualquer relicário que você quiser trazer para a sua vida. Quando alguém tentar trazer um relicário para a tua vida, uma pedra que veio não sei da onde, uma água que veio não sei da onde, um óleo que veio não sei da onde, um relicário que promete ter algum efeito, ter algum poder, né? Isso é uma heresia, nós já citamos sobre essa heresia, chama graça inerente. Qualquer coisa que tenha uma graça, um poder, negue-se de ter isso nas suas mãos, na sua casa, na sua vida. Somente Cristo é o nosso Senhor, Ele é o Senhor da igreja, que
é o nosso sumo sacerdote que intercede sobre nós num tabernáculo muito melhor. É sobre esse tabernáculo muito melhor que nós vamos ver o capítulo 9. Fique com Cristo, fique com a graça do Senhor e não misture uma coisa com a outra nunca. Deus abençoe a tua vida.